Esse daqui é um bordado com o ponto aranha. A gente já fez esse ponto aqui e eu fiz com 2 fios da linha Moliné e olha o tamanho. Agora eu vou mostrar o mesmo bordado, olha aqui, ó. É o mesmo, quase praticamente. Olha aqui, ó, com uma linha mais grossa. Vê se eu ponho aqui. Tá vendo, ó? Deixa eu ver. Vou fazer um comparativo aqui, olha. A linha aqui usada neste galho, neste cacho de uva, é a linha, aquela 1000, né? Que é ou da cor corrente ou da círculo, enfim, né? São as linhas que não desfiam, ela tem uma espessura um pouquinho a mais do que a própria Perlé número 8. Diga, filho. Falando em linha, qual a melhor lã para bordar? Olha, eu não vou dizer qual é o melhor lã, porque eu já bordei com alguns tipos que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Então, eu não sei dizer qual é o melhor lã. Infelizmente, eu vou ficar devendo, tá certo? Então, a melhor lã é aquela que você tem, eu acredito. Mas tem lãs boas no mercado, grossas ou finas, depende do que você tenha. Depende do trabalho que você quer fazer, tá bom? Perguntando se vamos fazer um caderno, tia. Hoje não, eu estou só mostrando aqui para vocês como eu escolho os pontos. O nosso tema hoje Continua embaçada. Continua, né? O Instagram hoje, não sei. Tenta diminuir o zoom, faz aquela jogadinha. Um S9. Vai pegar a luz aqui, ó. Não, mas é só um Gente, eu vou fazer uma jogadinha. O César tá falando, ó, só um pouquinho. Vai ver uma luz. Olha as várias luzes. Será que melhorou? Vamos ver. Chegar aqui. Melhorou, hein? Chegar. Deu um zoom. Melhorou, né? No Instagram? Creio que sim. Deixa eu chegar. Aí. Agora sim, tem nitidez, pô. Beleza, beleza. Às vezes dá uns bugzinhos da vida, né? É. Então, gente, ó, só que aqui eu usei linha fina e aqui eu usei uma linha mais grossa, que é mais grossa que a Perlé número 8, tá certo? Então, quase o mesmo motivo, olha a diferença. Então, eu escolho, depende do trabalho, né? A quantidade de fios ou qual fio eu estou usando. Por exemplo, em chita, que a gente tem feito alguns trabalhos em chita, eu uso linhas mais grossas, texturas, usei já fita, enfim, a gente vai pensando qual material fica melhor pra gente usar nesse tipo de bordado. Agora, se eu quero delicadeza, eu vou usar as linhas de meada, olha aqui, ó, as linhas para fazer um rococó aqui em flor, olha para fazer as florzinhas de rococó. Então, eu estou aqui com um desenho, né, e penso que eu vou usar linhas mais finas para dar delicadeza. Eu sou uma pessoa que eu vivo bordando, vivo experimentando. Então vamos lá, olha. Esse aqui, muitas pessoas conhecem. É o meu primeiro caderno de bordado que eu fiz. Ainda quando eu estava na época da escola de moda, onde eu trabalhei aqui em São Paulo, né? E aí eu fiz os pontos e os desenhos aplicando os pontos. Então é um treino, né? É um treino. Os pontos, aplicando os pontos aqui, ó. Esses 2 pontos aqui foram aplicados nas flores. Essa aqui depois eu apliquei mais lá pra frente. Aqui saiu da ordem. Aqui não tem ordem, né? Aqui é o ponto correntinha. Ó, trabalhei tudo em contorno. Aqui que eu fechei um pouquinho mais, ó. Tudo em contorno. Haste. Tá atrás, fala, filha. Então, aqui eu aprendi o ponto, treinei o ponto, apliquei um desenho. Aprendi o ponto, apliquei num desenho, tá certo? Então, aprendi o meu ponto, olha aqui, fui fazendo de vários tamanhos, apliquei, olha aqui o mesmo motivo, já mudou, né? Vamos fazer um comparativo meus cachinhos de uva, parece que eu gosto de uva, eu amo uva. Olha aqui, ó, que bonitinho, cadê aquele pequenininho? Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Faz uma pequena... Uva é excelente, né? Tem umas coisas... Delícia, né? Maravilhosas. Nossa, eu peguei tudo aqui junto. Peraí, gente, peraí. Olha que bonitinho. Olha aqui, ó. De uva. 3 tipos de bordado. O mesmo galho vai quase, não é o mesmo desenho, mas o mesmo modo que a gente está colocando aqui, o mesmo ponto. Aqui bem pequenininho, com linha de meada. Aqui também maiorzinho, mas também com linha. Não é linha de meada aqui não, mentira. Aqui é linha Perlé número 8. Esse trabalho aqui eu fiz com a Perlé. Olha, aqui também fiz a Perlé. E aqui eu usei a linha, aquelas que utiliza mais para o vestuário, que é para... como é que chama? Crochê, dá pra fazer tricô e tudo mais, tá certo? Então, olha só a diferença do mesmo quase motivo e a aplicação dos fios, né? Então, eu já aprendi o ponto, aplico ele nos meus motivos, tá certo? Aqui tem outro portfólio
né, que eu fui evoluindo. É muito bom, gente, a gente ver como a gente vai evoluindo, como a gente vai crescendo, a gente foi modificando. Eu mesma, eu vejo a diferença dos meus pontos há 7, 8 anos atrás do meu ponto hoje, né, da nossa evolução. Por isso que muitas vezes eu falo para você, treina em um outro tecido à parte antes de ir direto para o seu bordado. Se você está começando, treina. Então eu vejo a minha evolução aqui no bordado. E aí eu fiz, ó, aplicação, aprendi os pontos, apliquei num desenho. Aprendi os pontos, treinei os pontos, desmanchei os pontos, fiz os pontos, apliquei em outro desenho. Fazer curva com o ponto, né? É muito importante fazer esse treino. Aí eu vim aqui aplicando os pontos. Aqui tem pontos que a gente já faz direto no desenho, né? Não tem, a gente não acaba fazendo numa linha reta, né? Aqui, ó, ponto sombra, que a gente poderia fazer ele compridinho, ó, ponto margarida. E como a gente vai evoluindo, vai crescendo, olha aqui. Aqui também margaridinha, margarida, né? E aí eu fui fazendo. E assim que eu vou pensando. Aí eu pego, por exemplo, a capa deste caderno de pontos. Eu fui pensando quais pontos eu poderia aplicar aqui, que eu já aprendi aqui nesse caderno de pontos. Então aqui, por exemplo, tem o ponto espiga nesta flor, com linha tudo de meada. Tem o ponto caseado aplicado desta maneira. Tem o ponto cheio aqui e aqui o ponto caseado. Este aqui, gente, este pontinho aqui, ó, é tudo ponto haste, né? Então, eu aprendi os pontos e eu vou pensando como que eu posso dar vida ao meu motivo com a aplicação dos pontos. Então, quando eu montei esse caderno de pontos aqui, eu fui pensando na aplicação dos pontos nos motivos, né, aqui nas florzinhas que foram desenhadas. E aqui é o mesmo princípio. Aprendi os pontos, apliquei no desenho. Aprendi os pontos, apliquei num desenho. E de formas diferentes. Esse aqui é o ponto zigue-zague. Tá Por certo? favor, Não, professora. esse aqui é o zigue-zague, esse aqui. Olha aqui, só um pouquinho, deixa eu completar Claro. aqui, ó. Prendei o ponto sombra, apliquei ele aqui, olha, com linhas finas. Aqui a gente fez outra maneira do ponto caseado. Da mesma forma, aprendi vários pontos aqui, apliquei eles aqui neste motivo. Olha que bonitinho esse aqui, né? Aprendi os pontinhos, apliquei aqui. Então, é assim que a grande maioria das vezes eu penso. Eu tenho lá o meu risco, cadê o meu risco aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui. Faz de conta que eu não mostrei nada pra vocês, aí você recebeu esse risco aqui. Aí eu olho aqui e penso, estas mãos, eu poderia preencher elas todinhas. Ainda ontem eu falei, eu tenho vontade de pegar umas mãos e fazer, por exemplo, em pintura de agulha. Vai levar um tempo a mais, a gente diminui um pouco para não ficar uma coisa muito grande, né? Então eu não vou fazer a pintura de agulha, vou trabalhar em pontos de contorno. Aí eu dei a ideia. Já aprendi o ponto, poderia fazer no alinhavo esse trabalho aqui. Se eu aprendi só um ponto de bordado, que é o alinhavo, que é o pesponto, eu poderia fazer o trabalho inteirinho em ponto alinhavo. Que aí tem uma outra, aí não vamos falar de técnica, que é a sashiko ou sashiko, né? Dá pra fazer o sashiko. Nunca sei se fala sashiko ou sashiko. Eu gosto de falar sashiko. É sashiko. Eu acho que é sashiko. Pode ser, não sei. Bom, você utiliza uma técnica, mas é um único ponto, que é o ponto alinhavo ou pesponto, tá certo? Então, é uma técnica, né? Tem que saber direitinho como você colocar os pontos. Mas eu poderia usar o ponto aqui, sem pensar no sashiko, e usar o ponto alinhavo aqui em tudo. Nas folhas, né? Tudo aqui dentro, na flor, ficaria muito bonito.